como é que nós podemos interpretar essas passagens da Bíblia? O que é que realmente a igreja quer nos ensinar com esta realidade do Emanuel, Deus que está conosco em Jesus? Vamos pegar um pouco o contexto, vamos ver do que é que se trata. Vejam só, em primeira coisa, o evangelho que nós estamos lendo é o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus, ele começa com uma genealogia de Jesus. Genealogia, você sabe o que é? Aquela lista de nomes em que se fala uma pessoa gerou outro, né? Então começa lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos e assim por diante. Então vai toda esta genealogia até que, terminada a genealogia, vem o evangelho de hoje. Ou seja, Mateus primeiro se dá o trabalho, durante 17 versículos, de fazer uma lista de nomes enorme. Uma lista dividida em 3 vezes 14 gerações. 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Jesus. Pois bem, por que é que Mateus se dá o trabalho de contar e falar desta lista enorme de nomes? Porque recordar que Jesus vem ao mundo e vem a partir de uma história que não era nada uma história de fidelidade. A gente poderia dizer que essa lista que precede, essa genealogia que está aí antes da vinda de Jesus, na verdade, é uma lista de pecadores. Uma lista de gente meio complicada. Exatamente por isso é que, de alguma forma, os acontecimentos do nascimento de Jesus nos enchem de esperança. Só para dar um exemplo, na genealogia de Jesus, que está aí nos primeiros versículos do Evangelho de São Mateus, aparecem 4 mulheres. A 5ª mulher é Maria. Pois bem, essas 4 mulheres são todas complicadas. A primeira é Tamar, que enganou Judá e o seduziu. A segunda, Raabe, que era uma prostituta. A terceira, Ruth, que era uma pagã estrangeira, que não pertencia ao povo eleito. E a quarta, Betsabeia, que cometeu adultério com o rei Davi. A 5ª mulher que aparece é Maria. Maria, da qual nasceu o Salvador. Então, é nesse contexto histórico de miséria humana, quase que como uma flor que brota e nasce no pântano, que Jesus, nosso Salvador, vem ao mundo. É por isso que aqui nós lembrarmos, na liturgia desse domingo, que Jesus é filho de Davi, é celebrar a fidelidade de Deus na sua promessa a um povo que mereceu muito pouco essa fidelidade. Mereceu muito pouco o fato de Deus não desistir dele. Aqui está um pouco o centro daquilo que nós gostaríamos de refletir. Na história que precedeu Jesus, um povo foi infiel. E Deus foi fiel, e fiel até o fim. Na segunda leitura, nós vemos lá São Paulo, que nos fala claramente em Romanos, capítulo 1, versículo 3, respeito a seu filho descendente de Davi, segundo a carne. E finalmente o Evangelho nos fala de José, filho de Davi. Essa insistência em Jesus, filho de Davi, em Jesus ser
o herdeiro do rei Davi. Por quê? Porque Jesus é a realização da promessa. Davi quis fazer uma casa para Deus. E Deus responde para Davi e diz assim: não é você que vai fazer uma casa para mim, porque você é impuro, porque você é pecador, porque você derramou muito sangue com as suas mãos. Quem vai fazer uma casa aqui sou eu que vou fazer uma casa para você. Eu vou dar uma casa para você, uma descendência. Um Salvador vai nascer de você, Davi. Então veja, essa infidelidade, essa miséria de Davi, miséria do povo, miséria de toda uma história, Deus de repente brota como o fiel. Então, essa é a primeira aplicação que a gente pode fazer da liturgia de hoje. De uma história de infiéis brota a fidelidade. De uma história de miséria brota a justiça. Se nós pegarmos a lista da genealogia de Jesus, nós temos tantos pecadores. Mas aquela lista de homens pecadores culmina em José, o justo. Se nós pegarmos a lista da genealogia de Jesus, nós temos 4 mulheres pecadoras. Mas desta lista de pecadoras, culmina com Maria, a 5ª mulher que aparece. Cheia de graça, pura, santa, imaculada. Vejam, do casal José e Maria, o justo e a imaculada. Ali, é nesta família que irá aparecer o Emanuel, o Deus conosco. A mensagem primeira da liturgia desse domingo é esta: Deus é Deus conosco, mesmo na nossa infidelidade, na nossa miséria. Oi você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.